Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos falar sobre sintonia, a importância da sintonia elevada, sintonia com os espíritos superiores, que uma dinheiro deve cultivar, para que ele possa desenvolver em plenitude a sua mediunidade. E o que é importante para que ele possa cultivar então essa sintonia com esses espíritos nobres? Disciplina, pontualidade, assiduidade para com os trabalhos do desenvolvimento mediúnico. O Evangelho no lar é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho no lar, nós vibrarmos energias retificadoras, energias de luz e de paz em nosso ambiente. E a caridade, o exercício da caridade em sua mais pureza, para com aqueles que conosco convivem e também aqueles que estão distantes ou aqueles que nos encontramos na sociedade, no trabalho, no trânsito, seja onde for. Então, o exercício da caridade, ele é importantíssimo para que nos mantenhamos em sintonia com os espíritos nobres, os espíritos elevados. Uma vigilância contínua nos nossos pensamentos, exatamente para que nós possamos rejeitar, repelir aqueles pensamentos indignos e dessa forma sempre mantermos a sintonia com os obreiros da vida eterna. E assim, meus irmãos, vamos então abrir nosso material de apoio para que nós possamos colher aqui as orientações que nos trazem aqui os Espíritos, respondendo algumas perguntas, para que nós possamos compreender melhor, então, essa questão da sintonia, como cultivá-la. Um instante que eu já estou abrindo aqui o material. Na questão 32, é colocada a seguinte questão: o que poderá ser feito pelo médium para sintonizar com os instrutores espirituais que supervisionam sua tarefa mediúnica? A questão da sintonia vibratória é de real importância nos cometimentos da educação mediúnica. À medida que o estudo faculta o conhecimento dos recursos medianímicos, a compreensão da vivência pautada em atos de amor e caridade fraternal, propicia um eficaz intercâmbio entre os espíritos e os homens, que dos últimos se acercam atraídos pelos apelos conscientes ou não que lhes chegam do plano físico. Dínamo gerador e antena poderosa, o cérebro transmite e capta as emissões mentais que procedem de toda parte, no intercâmbio de forças ainda não necessariamente catalogadas, que permanecem sem um competente controle capaz de canalizá-las para finalidades educativas de alto valor. Nesse contubérnio de vibrações que se mesclam e confundem, gerando perturbações físicas e psíquicas, estimulando sentimentos que se desgovernam, o campo mediúnico se apresenta na condição de uma área perigosa, quando não convenientemente cultivado. Em razão desse interrelacionamento vibratório, mentes desencarnadas, ociosas ou más, estabelecem conúbios que desarticulam o equilíbrio dos homens, dando gênese a problemas graves nos diversos e complexos setores da vida. Agastamento e dispneia, irritação e úlceras, cólera e gastrite, ciúme e neurose, mágoa e distonia emocional, revolta e dispneia, ódio e extrasístole, entre outros fenômenos que aturdem e enfermam as criaturas. Podem ter suas causas nessa sintonia generalizada com os espíritos, quer encarnados ou desencarnados. Quando diminuem no organismo os fatores imunológicos sob qualquer ração, instalam-se as infecções. Campo descuidado, vitória do matagal.
Água sem movimento, charco em triunfo. Órgãos que não funcionam, atrofia em instalação. Indispensável ergueres o padrão mental através do conhecimento espírita e da ação cristã. O estudo dar-te a diretriz, oferecendo-te métodos de controle e disciplina psíquica, enquanto a atitude conceder-te-á renovação íntima e conquista de valores morais. A mente voltada para os relevantes compromissos da vida harmoniza-se a mesma razão em que as ações de benemerência granjeiam títulos de enobrecimento para o seu agente. Os espíritos superiores respondem aos apelos, que lhes são dirigidos conforme a qualidade vibratória de que os mesmos se revestem. Eis porque a paciência, no contato com a dor dos semelhantes, envolve o ser numa aura de paz, com sutis vibrações específicas, que emitem e recebem ondas equivalentes. Da mesma forma, a atitude pacífica e pacificadora, o exercício da caridade como materialização do amor fraternal, o perdão instinto e a compreensão das faltas e deficiências alheias proporcionam um clima vibratório que atrai as entidades elevadas interessadas no progresso do mundo e das criaturas que nele habitam. Mente e sentimento, cultivando o estudo e o bem, transformam-se em usina de elevado teor, emitindo e captando mensagens superiores que trabalham para o bem geral. Isso está no livro Otimismo, no capítulo 53, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Na questão 33, é colocada a seguinte questão. E como preservar-se o médio da sintonia com mentes perniciosas do mundo espiritual para não se fascinar por fantasias espirituais, nem desviar-se de seus compromissos? O exercício da mediunidade, através da diretriz espírita, é ministério de enobrecimento. Atividade que envolve responsabilidade e siso. Não comporta atitudes levianas, nem admite a insensatez nas suas expressões. Caracteriza-se pela descrição e elevação de conteúdo, a serviço da renovação do próprio médium, quanto das criaturas de ambas as faixas do processo espiritual, fora e dentro da carne. Compromisso de alta significação é também processo de burilamento do médium, que se deve dedicar com submissão e humildade. Exige estudo contínuo para melhor aprimoramento da filtragem das mensagens, meditação e introspecção com objetivos de conquistar mais amplos recursos de ordem psíquica e trabalho metódico, através de cujos cometimentos o ritmo de ação propicia mais ampla área de percepção e registro. Em razão disso, a mediunidade digna jamais se coloca a serviço de puerilidades e fantasias descabidas, fomentando fascinação e desequilíbrio, provocando impactos e alienando seus aficionados. Não se oferece para finalidades condenáveis, nem se torna móvel de escogitações inferiores, nunca favorecendo uns em detrimento de outros. Corrige a ótica de tua colocação a respeito da mediunidade. Evita revelações espatafúrdias que infundem a estados patológicos e confundem as situações ridículas. Poupa-te a tarefa das notícias e informações deprimentes, desvelando acontecimentos que te não dizem respeito e apontando entidades infelizes
como causa dos transtornos daqueles que te buscam. Sê cometido no falar, no agir, no auxiliar. Reconhece a própria incipiência e pela dependência que te constitui em realidade evolutiva, sem procurar parecer missionário que não és, nem tampouco privilegiado, que sabes estar longe dessa injusta condição em relação aos teus irmãos. Não use das tuas faculdades mediúnicas para ampliar o círculo das amizades, senão para o serviço ao próximo, indistintamente. Deixa-te conduzir pelas correntes superiores do serviço com Jesus e, fiel a ti mesmo, realizarás a tarefa difícil e expurgatória com a qual estás comprometido, em razão do teu passado espiritual deficiente. Livro Otimismo, capítulo 52, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E aqui, queridas irmãs e queridos irmãos, damos por finalizada essa primeira parte e até a próxima semana, onde estaremos dando continuidade a esse nosso estudo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muita luz e muita paz. E não se esqueçam, estudo, disciplina, o Evangelho no lar. É um primeiro passo, para nós começarmos a corrigir as nossas sintonias. E jamais esquecermos, meus irmãos, da caridade. Que façamos essa caridade, primeiramente, no nosso próprio lar, cultivando ali as virtudes, a paciência, o perdão, a benevolência, o silêncio. E assim nós vamos aprendendo a nos auto-iluminarmos. Nós vamos aprendendo a cultivar a sintonia com os benfeitores espirituais. Vamos cultivar isso, meus irmãos e minhas irmãs, para que assim nós possamos ser parceiros desses abnegados irmãos do plano superior. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.